Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e estamos na Academia de Pregadores. Você está conosco nas aulas de Escola Bíblica Dominical. Estamos ministrando as lições do primeiro trimestre de 2019. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 6, do dia 10 de fevereiro de 2019, e trataremos sobre quem domina sua mente. Quem domina sua mente? O título da lição é muito sugestivo. O assunto da lição é um assunto muito prático, não só para a nossa vida cristã, como também para a nossa vida cotidiana. Nós sabemos que aquilo que domina a nossa mente direciona as nossas atitudes, direciona os nossos planos, os nossos projetos. Sem dúvida nenhuma, nós estamos tratando sobre as questões da batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal, mas nada obsta que os ensinamentos desta vida prática que as lições de escola dominical nos propõem sejam aplicados em toda a nossa vida cotidiana. Então é muito importante nós entendermos que aquilo que domina a nossa mente direciona as nossas atitudes, direciona os nossos planos, direciona os nossos projetos. Então nós precisamos ter uma mente dominada por aquilo que produz, ou aquilo que é produtivo. Precisamos ter uma mente dominada por Deus, dominada pelo Espírito Santo e dominada pela palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição está em Filipenses capítulo 2, o versículo 5, que nos diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo. Esse versículo me chama a atenção pela proposta do próprio texto. Paulo, ao escrever a igreja de Filipos, ele diz, de sorte que haja o mesmo, nenhum sentimento diferente disso. Quando Paulo fala de sorte que haja o mesmo sentimento, que houve em Cristo Jesus, ele vai mostrar que Cristo Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo, um modelo para a vida cristã. E foi justamente por isso que Jesus se encarnou. Quando nós pensamos em Jesus como nosso modelo, a gente poderia pensar, mas ele é Deus. Mas a encarnação de Cristo vai nos fazer entender que ele é um modelo também para a nossa humanidade. E eu acredito que isto é algo que nós precisamos viver todos os dias. Entender a encarnação, perceber o porquê da encarnação, a importância da encarnação de Cristo e entender que Jesus é o nosso modelo, o modelo para a vida cristã, para a vida humana. Pensando nessa perspectiva, então, Paulo vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. A minha pergunta aqui, já a partir do texto áureo da nossa lição, é a seguinte: como é possível haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo? Nós, réis mortais, é possível pensarmos como Cristo pensou? Sim. Porque é possível pensar como Cristo pensou? Porque o mesmo Espírito que estava sobre Cristo, está também sobre a vida da igreja. E se ele está sobre a vida da igreja, se ele está sobre cada um de nós, é possível sim que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, que esse texto áureo seja uma verdade aplicada à nossa vida cotidiana. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verdade prática da nossa lição. Os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite à pessoa aprender, desejar, pensar e agir. Então perceba que porque isso é algo muito importante para a nossa vida cristã e para a nossa vida prática. Então, mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto. A esfera do intelecto.
A esfera do intelecto é extremamente relevante e importante para a nossa vida, porque é aqui que ocorrem as verdadeiras transformações. As verdadeiras transformações não ocorrem. As verdadeiras transformações não ocorrem na esfera prática. Porque se as verdadeiras transformações ocorrerem somente nessa esfera prática, a minha prática vai ser uma hoje e outra amanhã. Mas quando as verdadeiras transformações ocorrem na esfera do intelecto, se essas verdadeiras transformações ocorrem na esfera do intelecto, nós teremos transformações genuínas e que vão direcionar a nossa vida. Ou seja, as transformações que ocorrem na esfera do intelecto geram princípios. E princípios direciona toda a nossa vida. Princípios é o que a palavra de Deus nos propõe. Quando Paulo diz, no texto que nós lemos da leitura, no texto áureo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, Paulo está nos conduzindo a um princípio. Isto é um princípio para todas as áreas da minha vida. Se você me perguntar, pastor, como eu devo me comportar na sociedade? Aí eu digo, pelo princípio do mesmo sentimento que houve em Cristo. Como eu devo me comportar na minha vida profissional? O princípio é o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então isso gera princípio. As transformações do intelecto geram princípios. E esses princípios nos capacitam a aprender, desejar, pensar e agir. Agora perceba comigo, se realmente eu vivo princípios que são genuínos e esses princípios me capacitam a aprender, pensar e agir, isso quer dizer que os princípios da palavra de Deus vão nortear a minha vida naquilo que eu aprendo, naquilo que eu desejo, naquilo que eu penso e na maneira como eu ajo. Esta é uma verdade prática proposta por esta lição para a nossa vida. E aí nós vamos perceber que quem domina a nossa vida, quem domina a nossa mente, deve ser os princípios da palavra de Deus para a nossa vida e para o nosso coração. Ponto central da nossa lição. Nós temos a mente de Cristo. A lição vai girar em torno deste ponto. Nós temos a mente de Cristo. Por que nós podemos afirmar que nós temos a mente de Cristo? Porque Cristo vive em nós. Paulo fala sobre isso. Ele diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, automaticamente nós temos a mente de Cristo, porque Cristo está vivo na nossa vida. Paulo não fala tão somente assim, Cristo está em mim. Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esta é uma diferença. O problema, muitas vezes, de muitos crentes, é que Cristo até está nele. Cristo está nele. E é diferente de Cristo estar em nós e Cristo viver em nós. Mais do que Cristo estar em nós, é preciso que Cristo viva em nós. Tem muitas pessoas que dizem, mas Jesus está na minha vida, eu aceito Jesus como meu Salvador, mas isso quer dizer que Cristo está na pessoa. Entre Cristo estar e Cristo viver, há uma diferença muito grande, porque quando eu entendo que Cristo vive em mim, isso quer dizer que é Ele quem gera a vida que eu estou vivendo. Isso é fundamental, relevante e muito importante para a nossa vida cristã. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral, mostrar que o seguidor de Jesus tem a mente de Cristo. Então, a lição desta aula, a nossa sexta lição, tem esta proposta. Mostrar que o seguidor de Jesus tem a mente de Cristo. Se a gente procurar entender este objetivo, nós vamos pensar o seguinte, a relevância aqui, a relevância da palavra seguidor. Seguidor.
No Novo Testamento, esse termo estava estava demonstrado, consolidado na palavra discípulo. Discípulo. O que é ser um seguidor de Cristo? É ser um discípulo de Cristo. É impossível ser discípulo se não tiver a mesma mente. Ou seja, é impossível ser um seguidor se não pensar do mesmo jeito. A Bíblia diz que como poderão andar dois juntos se não houver acordo? Como andarão dois juntos se não houver acordo? Então, ser um seguidor de Cristo é ser um discípulo de Cristo. E para ser um discípulo de Cristo tem que pensar como Ele. Porque se não pensar como Ele, não vai andar com Ele, não vai estar com Ele. Cristo não vai estar vivo também em nós. Vamos aos objetivos específicos da nossa lição. Cada objetivo específico ligado a um ponto da lição, como você já sabe. Primeiro objetivo, que é do primeiro ponto, é explicar a epístola aos Filipenses. Se na aula passada nós estudamos a carta de Tiago, na lição de número 5, nesta lição de número 6, nós vamos estudar a epístola de Paulo aos Filipenses, que é uma epístola magnífica. Segundo, conceituar a palavra mente no contexto bíblico. O que isso quer dizer? Terceiro, expor o conceito da expressão mente de Cristo. Então, aqui estão os nossos objetivos. Vamos à leitura bíblica a leitura bíblica em classe. Filipenses capítulo 4, versículos 4 ao 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu não vou entrar muito nesse comentário que é da leitura bíblica em classe, nesse versículo principalmente, mas eu não posso me furtar a esta oportunidade. Regozijai-vos aqui, em outras versões é alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A ideia de regozijo é uma alegria intensa, é uma alegria envolvente. Então, só para eu não perder a oportunidade, eu não quero me deter nesse versículo, mas você, professor de escola dominical, pode fazer esta aplicação prática aqui na sua aula, né? No momento que você estiver na frente da classe, perceba que o termo regozijai-vos, a expressão regozijai-vos, está aqui é uma ordem imperativa. Então, nós aprendemos, a partir disso, aprendemos com o apóstolo Paulo, que a alegria não é uma condição para o crente. A alegria é um direito. Paulo está dando aqui uma ordem imperativa, regozijai-vos, alegrai-vos. A partir do momento que nós temos a mente de Cristo, a alegria faz parte da nossa vida cotidiana. Mesmo diante de problemas, de dificuldades, mesmo diante das adversidades da vida. Outra coisa que nós aprendemos, primeiro aprendemos que a alegria do Senhor, porque é regozijai-vos no Senhor, a alegria do Senhor é uma ordem imperativa, é um direito que nós temos. Outra coisa que nós aprendemos, Paulo diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. A alegria de Deus, a partir do momento que nós temos a mente de Cristo, a alegria de Deus na nossa vida é supracircunstancial. Ela está acima de qualquer circunstância, ela não está ligada à circunstância. Regozijai-vos sempre. Outra coisa que nós aprendemos é que a alegria nossa tem um fundamento. Ela é no Senhor. Ela tem um fundamento. É uma alegria que existe verdadeiramente no Senhor. E nós aprendemos, por fim, sem tecer muitos comentários a respeito deste próprio texto, nós aprendemos, por fim, que a alegria do Senhor, ela é contínua. Aí ele diz, outra vez vos digo, regozijai-vos. Então veja só, num só texto, a partir do momento que nós temos a mente de Cristo, num só texto nós aprendemos 4 princípios importantíssimos. Ó, eu costumo dizer em sala de aula o seguinte, isso aqui dá uma mensagem, hein? Isso aqui dá uma mensagem, isso dá uma pregação. 4 princípios importantíssimos sobre a alegria do Senhor na nossa vida. 4 princípios sobre a alegria na vida do crente. Primeiro, é uma ordem imperativa
Paulo diz, regozijai-vos, se é uma ordem imperativa, é um direito que nós temos. Segundo, é supracircunstancial, porque é sempre, não importa a circunstância, é sempre. Terceiro, ela tem um fundamento sólido, que é no próprio Senhor. E quarto, ela se renova a cada dia, porque Paulo diz, outra vez vos digo, regozijai-vos. A partir do momento que temos a mente de Cristo, a alegria do Senhor que é gerada na nossa vida, passa por esses princípios, passa por esses parâmetros. Mas vamos à leitura bíblica em classe. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Pela oração e súplica, mas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus excede todo entendimento, ela guarda. Então, vou repetir o que eu disse agora há pouco. Isso aqui dá outra mensagem. A paz de Deus, primeiro, ela excede todo entendimento. Segundo, a paz de Deus guarda os nossos corações e os nossos sentimentos. E terceiro, ela guarda num lugar seguro, que é em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai, nisto pensai. Veja que Paulo está nos dando uma recomendação que vai nos ajudar a manter a mente sã, manter a mente saudável. Ele diz, nisto pensai. Pensar no quê, pastor? Paulo vai nos dizer, tudo. Se nós direcionarmos a nossa mente para pensarmos conforme essa receita do versículo 8, do capítulo 4 da carta aos Filipenses, os nossos problemas serão muito menores e nós os enfrentaremos de forma muito mais tranquila, de forma muito mais inteligente. Paulo diz assim, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor. Perceba que Paulo vai nos dar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 princípios sobre aquilo que nós deveremos pensar. Paulo vai nos dar 8 princípios sobre aquilo que deve permear, que deve dominar a nossa mente. Tudo que é verdadeiro. Por que tem gente que não gosta de pensar naquilo que é verdadeiro? Tudo que é honesto. E ser honesto é uma dificuldade dos nossos dias. Se não me falha a memória, procure depois, pode procurar num site de busca. Se não me falha a memória, foi Rui Barbosa que disse que chegaria um dia que o homem sentiria vergonha de ser honesto, por se avolumar os problemas. Ele vai dizer, uma frase magnífica. Ele diz que chegaria o dia que o homem sentiria vergonha de ser honesto. Tudo que é justo, justiça, agir com justiça, tudo que é puro, aquilo que não é contaminado, tudo que é amável, aquilo que promove o amor e que é promovido pelo amor, tudo que é de boa fama, aquilo que não calunia, que não tira a fama de ninguém, tudo em que há alguma virtude. O que são virtudes? Virtudes são características que todos nós precisamos ter, que promovem o bem-estar das pessoas. Se há algum louvor, se há alguma razão para que alguém elogie, louvor aqui não é só louvor ao nome do Senhor, mas se há algum louvor, se há alguma razão de elogio, de regozijo, de alegria, aí Paulo vai falar, nisto pensai. Esses princípios devem disciplinar os pensamentos daquele que tem a mente de Cristo. O que também aprendeste
e recebeste, e ouviste, e vistes em mim. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, sobretudo, e vistes em mim. Paulo está dizendo, olha, eu não quero que vocês vivam somente da teoria que eu ensinei. Porque eu ensinei, vocês aprenderam. Eu falei, vocês ouviram. Mas eu sei que vocês viram isto em mim. Isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu acredito que eu não preciso nem perguntar, mas todos nós gostaríamos de ter a companhia do Deus de paz na nossa vida. Muito bem, meus queridos, não obstante essa nossa explanação da leitura bíblica em classe, já praticamente sintetizar toda a nossa lição, vamos adiante, porque nós vamos estudar a carta aos Filipenses. E assim como fizemos na lição passada, nós vamos tratar aqui também de algumas coisas importantes na carta aos Filipenses. Autor, propósito e principais características. O autor da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo. A carta aos Filipenses é chamada de carta da alegria. Paulo escreveu essa carta à igreja de Filipos, a igreja que estava em Filipos, para agradecer a essa igreja por ofertas que a igreja tinha enviado tanto para o seu ministério pessoal, quanto para a igreja de Jerusalém, ofertas aos santos necessitados, que Paulo encontrava durante as suas viagens missionárias. Ela é considerada a carta mais pessoal de Paulo, porque Paulo não escreve essa carta para resolver problemas, ele escreve essa carta para mostrar a sua gratidão aos crentes da igreja de Filipos. O propósito dessa carta, propósito da carta aos Filipenses, o nosso comentarista nos coloca aqui que o apóstolo Paulo escreveu a carta para agradecer, como nós falamos, a generosa oferta e levar aos membros da igreja, conservar a unidade, humildade, comunhão e paz. Então, Paulo demonstra gratidão à igreja de Filipos. As principais características da carta aos Filipenses. Primeiro, uma carta pessoal e afetuosa. É uma carta em que Paulo realmente declara a sua gratidão. Paulo sempre era muito catedrático ao escrever, mas nesta carta ele coloca a sua pessoalidade. Ele faz a igreja de Filipos entender a sua gratidão pessoal. Por isso, a carta é pessoal e afetuosa. A carta também tem um texto altamente cristocêntrico. Altamente cristocêntrico. Por que a carta tem um texto altamente cristocêntrico? Porque Paulo vai, como na leitura bíblica em classe, Paulo vai tratar sobre Cristo sendo o fundamento. No capítulo 2 da carta aos Filipenses, Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Na leitura bíblica em classe, ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor, que é o capítulo 4. Ele está sempre tratando com a igreja de Filipos, tendo Cristo como parâmetro para todas as coisas. Terceiro, contém algumas declarações profundamente cristológicas. Contém algumas declarações profundamente cristológicas. Por quê? A carta é uma carta que envolve os crentes na vida de Cristo, Cristo como parâmetro. Quarto,
Quarta característica, é denominada a Epístola da Alegria. Já tratamos disso aqui também. É denominada a Epístola da Alegria, pela felicidade do apóstolo Paulo ao mostrar, ao falar com os crentes de Filipos sobre as ofertas que eles haviam enviado àquela igreja. E quinto, apresenta uma vida cristã equilibrada. Apresenta uma vida cristã equilibrada. Por que apresenta uma vida cristã equilibrada? O capítulo 4, versículo 13, é um texto áureo da carta aos Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se você ler o versículo 12, Paulo vai falar que aprendi a passar necessidades, aprendi a viver bem, aprendi a ter o que comer, aprendi a vestir bem, aprendi a ser bem tratado, a não ser bem tratado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então este é um princípio da vida cristã. Vamos, então, aos comentários propostos pelo nosso comentarista na nossa lição. O nosso comentarista vai colocar no início aqui que quem nasceu de novo é nova criatura. Assim, a sua vida tem que ser norteada pela vida de Cristo. Quem nasceu de novo é nova criatura. Nós vamos estudar nessa lição uma reflexão introspectiva, ele coloca aqui, uma reflexão introspectiva sobre a nossa maneira de viver, sobre as nossas atitudes e nossas decisões, e se realmente Jesus é o Senhor do nosso pensamento. Isto aqui tem que ser lançado na mente dos nossos alunos. Eles precisam perceber se Jesus é verdadeiramente o Senhor dos nossos pensamentos. No primeiro ponto, ele vai tratar sobre a Epístola aos Filipenses, e ele vai falar sobre esta doutrina da Epístola aos Filipenses, vai deixar claro que um dos maiores propósitos estava vinculado à amizade ou amor recíproco do apóstolo. Então ele vai mostrar que Paulo, ele tinha realmente uma consideração muito importante com a igreja de Filipos. Segundo ponto, ele vai tratar do relacionamento e o nosso comentarista vai colocar que é possível que o pedido do apóstolo Paulo para ajudar as irmãs Evódicas e Síntique indique algum problema de desentendimento entre elas. Ele vai citar essas duas irmãs e pede para que elas fossem ajudadas. No terceiro ponto, no terceiro parágrafo, Paulo, o nosso comentarista, vai tratar sobre o ensino, e ao tratar sobre o ensino de Paulo nesta carta, ele vai dizer que o sentimento de gozo e regozijo dominava os crentes de Filipos, e este é um dos temas da carta da alegria. Nós já fizemos uma explanação disso aqui a partir da leitura bíblica em classe. Então, nesse primeiro ponto, o comentarista está tratando sobre a Epístola aos Filipenses como um todo. No segundo ponto, ele vai tratar sobre a mente no contexto bíblico, e ele vai nos dizer que, no primeiro parágrafo, que a mente, vai falar sobre a mente como faculdade psicológica. Ele vai nos deixar claro que no Novo Testamento, o termo grego empregado para a mente é nous, de amplo significado, como mente, entendimento, intelecto, pensamento, sentido. Então, mente aqui não é tão somente a mente fisicamente falando, mas é a maneira de pensar, a maneira de direcionar a sua vida. E o comentarista vai nos tratar aqui também que a nossa mente tem que ser disciplinada com o pensamento cristão, de maneira que Paulo diz, eu de mim mesmo sou escravo da lei da carne, pelo pecado, mas Paulo vai dizer que com essa mente cristã nós desejamos a lei de Deus. Então Paulo vai dizer que ainda que o nosso corpo, ainda que a nossa carne tem uma tendência para o pecado, e ele diz, eu com o meu corpo sou escravo da lei do pecado, ele diz, mas com a minha mente eu desejo a lei de Deus. Com a minha mente, e isto aqui, olha, eu tratei aqui, fiz uma anotação na minha revista, que isto aqui é uma tensão que nós sofremos. Isto aqui é uma tensão
uma tensão da vida cristã. Nós sofremos esta tensão. E Paulo sofreu essa tensão aqui. Eu, com o meu corpo, sou escravo da lei do pecado. Mas com a minha mente, eu quero a lei de Cristo. Então, a nossa mente é que vai definir. É a nossa mente que vai nos dizer para onde nós iremos e como nós vamos viver a nossa vida. No segundo parágrafo desse segundo ponto, o comentarista vai tratar sobre a mente como forma de pensar. A mente como forma de pensar, e ao tratar sobre a mente como forma de pensar, ele vai nos mostrar que ter a mente de Cristo significa pensar como Ele. Ter a mente de Cristo significa pensar como Ele. Como ter a mente de Cristo? Eu disse no início da nossa aula aqui, é possível ter a mente de Cristo? É. A partir do momento que o mesmo Espírito que estava sobre Cristo esteja também sobre a nossa mente. Aí nós teremos, então, a mente de Cristo. O Espírito, o substantivo grego para Espírito que é pneuma, que é traduzido por Espírito, e é usado ainda de forma metafórica, como modo de ser, atitude, forma de pensar. Então isso aqui fala do espírito humano, não é? Pneuma. Se algum homem, o Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz que se algum homem chegar a ser surpreendido, em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Espírito de mansidão. Ou seja, a forma de pensar, a forma de agir, o que vai direcionar a mente de vocês ao encaminhar as pessoas que for surpreendidas em alguma ofensa. Nós podemos dizer as pessoas que têm alguma fraqueza, nós devemos encaminhá-las com espírito de mansidão. E quando pensamos em coração, nós estamos realmente pensando naquilo que é o centro da vida física, da vida mental, é o nosso centro. A Bíblia diz que sobre tudo o que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que o comentarista nos propõe nesse segundo ponto é falar sobre mente com uma visão bíblica, e a mente é uma faculdade psicológica. Ele vai mostrar que a mente é abordada na Bíblia como forma de pensar. A Bíblia vai abordar também a palavra coração como aquilo que direciona a nossa vida, o espírito que está em nós, aliás, coração como o centro da vida, e o espírito como aquilo que direciona a nossa vida em todas as coisas. No terceiro ponto, o comentarista vai falar sobre a mente de Cristo. E eu só vou passar rapidamente aqui, porque foi a abordagem que nós fizemos lá na leitura bíblica em classe. Primeiro parágrafo, o sentimento de alegria, regozijai-vos, é uma ordem imperativa e é um direito de todo crente. Regozijai-vos sempre no Senhor. Como nós falamos, é supracircunstancial, está fundamentado em Cristo. E o termo, Paulo vai usar aqui também o termo equidade, né? O comentarista vai colocar o termo equidade, que como resultado desse estado de graça está o bom relacionamento do cristão com as demais pessoas. E o termo equidade, que é abordado no versículo de número 5, o termo equidade é a tradução do adjetivo pieikes, que é compreensivo, bondoso e benigno. O que é equidade? Equidade é tratar as pessoas da mesma forma. Quando Deus não nos trata segundo nós merecíamos, Ele nos trata com equidade. E equidade é tratar as pessoas, às vezes de forma que as pessoas nem merecem, mas tratar as pessoas da mesma forma. O segundo parágrafo desse terceiro ponto vai falar sobre a nossa gratidão a Deus, e o terceiro parágrafo vai falar sobre a paz de Deus. E eu fiz a questão de anotar aqui que a paz de Deus é o resultado da justificação. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 17, ele diz que, sendo, pois, justificados pela fé, se não me falha a memória, versículo 17 mesmo, sendo, pois, justificados pela fé, temos
paz com Deus. Então, ter paz com Deus é estar no mesmo lugar que Ele está e poder desfrutar de comunhão com Ele. Então, ter paz com Deus, desfrutar de paz com Deus, é realmente uma paz que a salvação produz, que Cristo produz na nossa vida e que nos dá o direito de estar no mesmo lugar que Ele está. Vamos então aqui a algumas considerações que são importantes e que nós sempre fazemos no final da nossa aula. Primeira consideração importante a se fazer é que a mente é a sede de comando de todo o corpo. Se Cristo domina a nossa mente, se nós temos a mente de Cristo, isso quer dizer que temos uma sede de comando dominada por princípios cristãos. Cristo é o dono do nosso pensamento. Tem um livro que é importante dentro dessa perspectiva. O livro chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria se estivesse no seu lugar, fazendo justamente o que você está fazendo agora? Então, se nós refletimos sobre isso e aplicamos isso à nossa vida, isso quer dizer que Cristo domina a nossa mente, porque a mente é a sede de comando de todo o corpo. Segundo, aquilo que nos domina irá direcionar nossos hábitos. Aquilo que nos domina irá direcionar os nossos hábitos. O que são hábitos? Hábitos são comportamentos que nós temos sem perceber. Hábitos são comportamentos repetitivos, atitudes repetitivas que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida e que facilitam a nossa vida. Todos nós temos hábitos. Sabe quando é que nós observamos de forma bem própria e prática os hábitos que nós temos? Quando nós nos levantamos. Se você parar para pensar, você vai perceber que todos os dias, quando você levanta, você tem atitudes semelhantes e você faz isso sem perceber. São hábitos, comportamentos que são gerados por atitudes repetitivas que nós temos ao longo da nossa vida. E as nossas atitudes devem ser motivadas pela mente de Cristo que está em nós. Porque mais importante do que as nossas atitudes em si são as motivações das nossas atitudes. Eu não estou querendo dizer que as nossas atitudes não são importantes. Elas são importantes, mas as motivações, aquilo que nos motiva, é mais importante do que aquilo que nós realmente fazemos. Sem dúvida nenhuma, aquilo que nos motiva a atitudes boas. Terceira consideração importante: precisamos ter consciência do que nos domina e de onde somos dominados. Eu ensino que existem 3 coisas que nós precisamos ao nosso respeito, sem tecer comentários. Primeiro, eu preciso conhecer as minhas limitações, as minhas dificuldades, os meus defeitos. Eu preciso conhecer o meu potencial e eu preciso estar satisfeito com a pessoa que eu estou me tornando. É preciso ter um conhecimento pessoal, profundo. Um conhecimento, eu vou ser bem redundante, um conhecimento pessoal de si mesmo, para eu ser bem redundante de propósito. É preciso ter um profundo conhecimento pessoal de si mesmo. Porque se nós tivermos, nós vamos entender o que nos domina e onde nós estamos sendo dominados. Porque muitas vezes, ao invés de estarmos sendo dominados pela mente de Cristo, estamos sendo dominados por um sistema mundano. Estamos sendo dominados por uma mídia perniciosa. Uma mídia depravada, corrompida, um sistema mundano corrompido. E se eu descubro o que me domina e onde eu sou dominado, eu consigo ser livre, ser liberto daquilo que me domina, que não é o domínio de Cristo sobre a minha vida. Quarta consideração importante: domínio próprio é uma das virtudes do fruto do Espírito. Quem é dominado pela mente de Cristo tem o domínio próprio. Eu vejo pessoas falarem o seguinte: pastor, mas eu não consigo dominar o meu coração. Isso é para quem não tem Jesus na vida. Nós que recebemos Jesus como Salvador, temos o Espírito Santo habitando em nós, ele já gerou em nós o fruto do Espírito e uma das virtudes é o domínio próprio. Então nós somos donos da nossa mente, somos senhores do nosso coração e devemos estar no controle das nossas atitudes. Quinta consideração importante: só somos dominados por aquilo que não temos domínio. Se nós somos dominados, é porque nós não dominamos. Quando somos dominados pela mente de Cristo, é porque nós nos entregamos a Cristo. E se nós nos entregamos a Cristo, não somos donos de nós mesmos, mas somos dominados por Cristo. Aquilo que me domina
é aquilo para qual eu me entrego. Se eu estou sendo dominado por pensamentos perniciosos, é porque eu me entreguei a eles. Mas se eu estou sendo dominado pela mente de Cristo, é porque eu realmente me entreguei a Cristo. Sexta consideração importante: o domínio de Cristo nos capacita a viver livres. Diferentemente do domínio do mundo e do domínio do inimigo das nossas almas. Quando somos dominados pelo mundo, quando somos dominados por Satanás, nós somos escravos. Mas o domínio de Cristo nos permite viver livres. Livres. O reino de Deus é paradoxal. E quando nós falamos sobre sermos dominados por Cristo e sermos livres, isso parece um paradoxo. Mas o domínio de Cristo produz uma liberdade que o domínio do mundo e o domínio das trevas não produz. Sétima e última consideração: o termo domínio tem a ver com lutas e conquistas. Lutas e conquistas. Aquilo que nós dominamos é porque nós lutamos por aquilo e conquistamos. Se a nossa mente está dominada por Cristo, nós entendemos que Cristo lutou por nós. Onde ele lutou? No Calvário. E ele venceu. Ele venceu e ele nos conquistou. E se ele nos domina, é porque ele realmente venceu por nós, nos conquistou e hoje somos dominados por ele. Meus queridos, que a graça de Deus esteja sobre a vossa vida, que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, e eu te espero na semana que vem para estudarmos a nossa 7ª lição. Que Deus te abençoe. Receba o abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva, em nome de Jesus.